Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade. Nesse momento, reunidos, mergulhados nesse grande manancial de fluidos balsâmicos, te agradecemos por essa grande oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui nessa casa de luz, recebendo todas essas graças, essas energias refazedoras, reharmonizadoras do corpo físico e também do corpo espiritual. Que todos nós possamos ser merecedores do teu carinho, da tua atenção e principalmente de todo o teu amor. Por isso, Senhor, mais uma vez te dizemos muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade que tu nos concede das reencarnações, pois essas são as grandes oportunidades que nós recebemos de nos tornarmos cada vez mais espíritos melhores, seres humanos melhores. E que a tua luz esteja sempre conosco, agora e sempre, em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os instantes. Que assim seja, graças a Deus. Início do século passado, na Alemanha, existia um grande industrial, um homem muito rico, milionário, possuidor de uma fortuna incalculável. E esse homem tinha um único filho, que era o seu grande tesouro, sua grande paixão. E ele mesmo dizia o grande motivo da sua existência. Era início do século e, em determinado momento, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E o filho do homem, juntamente com mais 3 amigos, aqueles amigos da adolescência, da juventude, no ímpeto de defender a sua pátria, de defenderem os motivos pelos quais eles idealizavam um lugar melhor, foram até a junta de alistamento e se alistaram. Alistaram-se para participar da guerra. Para aquele homem rico, aquele milionário, foi um grande choque. Pois ele temia pela vida do seu filho, seu único filho. Mas não tinha nada mais a ser feito, pois o alistamento não teria como voltar atrás. E aqueles 4 amigos foram para o fronte, no mesmo batalhão, a fim de lutarem na guerra. Certo dia, encontraram-se cercados pelos inimigos, uma situação bem complicada. Não tinham saída à vista. Estavam todos se sentindo condenados a serem executados. Mas o filho do homem teve uma ideia e disse para os amigos: eu vou chamar a atenção daqueles que estão nos cercando para um lado e vocês fujam daqui pelo outro lado. A princípio, os 3 amigos disseram: não, de jeito nenhum. Nós viemos juntos, nós vamos sair juntos. Mas não teve jeito. O filho do homem saiu correndo para um lado, atraiu a atenção dos inimigos e os 3 conseguiram fugir, mas ele foi morto. Foi morto. Para aquele homem, o pai, foi um grande choque. Pois a sua razão de vida, o seu grande amor, não existia mais. A sua saúde começou a se debilitar, ficou num estado mental muito delicado. Os 3 amigos, vendo a situação que eles se encontravam, resolveram homenageá-lo, ver se davam um novo significado para a sua vida. E contrataram um pintor qualquer, para que retratasse o filho do homem num quadro. E assim foi feito. Certo dia chegaram até a mansão e ofereceram aquele quadro para ele. Ele era um grande colecionador, um dos maiores colecionadores do mundo de obras de arte. Ele se emocionou muito, gostou muito e deu o nome daquela obra de O Filho.
E na sua sala de exposição, na principal parede, ele colocou aquele quadro, para que todos que ali fossem observassem aquela obra. Mas a sua saúde estava muito, muito, muito debilitada e ele veio a morrer. Quando os seus advogados, a sua família, abriu o inventário, uma das páginas do inventário, ele tinha como desejo que a sua grande coleção de obras fosse doada, fosse leiloada, fosse feito um leilão. E assim foi organizado um leilão. Todos os grandes colecionadores do planeta, sabendo da qualidade, da importância, do valor das suas obras, acorreram até a Alemanha para participar daquele leilão. Juntaram-se muitas pessoas. Quando foi aberto o leilão, o leiloeiro, dando início aos trâmites, disse que conforme constava no inventário, a ser feito das obras do leilão, a primeira a ser leiloada seria a obra O Filho. E ela estava exposta, e ele tirou um pano, ninguém conhecia. Aqueles grandes conhecedores de obras de arte, ninguém sabia quem era aquela obra. Nem muito menos o pintor que a tinha feito. Mas, como era o desejo, estava pelo grande milionário, começou o leilão. E ele, como todo leiloeiro, disse, aberto, quem dá o primeiro lance? Ninguém deu nada. Passaram-se alguns segundos, e ele continuou insistindo e mostrando, explicando o que significava aquela obra, continuou sem nenhuma oferta. No fundo da sala encontrava-se um homem muito humilde sentado. Era o jardineiro da família, que conhecia a história daquele menino desde que ele nasceu. Sabia toda a trajetória dele e o significado que aquela obra tinha para o seu patrão. O leiloeiro insistindo e nenhum lance aparecia. O homem, o jardineiro, colocou a mão no bolso, juntou os poucos centavos que ele tinha e levantou a mão. Daí o leiloeiro, tem um lance, o senhor lá do fundo. Mas quem dá mais? Continuou sem nenhuma oferta. Depois de alguns minutos daquele silêncio, o leiloeiro, como disse, olha, como não tem mais nenhuma oferta a ser feita, bateu o martelo, vendido para aquele do senhor. Aí houve um grande murmurinho dentro da sala, êxtase, agora vai começar mesmo o leilão das obras de artes valorosas, mas o leiloeiro bateu o martelo e disse, leilão encerrado. Como encerrado? Aí sim começou, foi vendido uma obra, conforme a vontade do homem, e consta aqui na relação, aquele que comprar a obra, o filho, levará toda a obra do pai. Queridos senhoras, senhores, amigos, companheiros, encarnados e desencarnados, muito boa tarde. É uma grande satisfação estar aqui, mais uma vez, nessa casa iluminada, a fim de que aqui nós possamos, por alguns minutos, alguns segundos, falarmos um pouco de doutrina espírita, abençoada doutrina espírita. E comecei essa explanação com essa história, porque essa história é a nossa história. É a história de todos nós. O tema da nossa conversa de hoje é paternidade, porque amanhã é o Dia dos Pais. E quando foi proposto esse tema, uma das coisas que sempre vem no pensamento de quem faz uma exposição é tratar
os temas conforme a doutrina espírita. Não somente a visão, aquela que nós já temos da sociedade, mas trazermos esse tema para dentro da doutrina espírita. Então, quando contamos essa história, digo que é a nossa história, ela é uma ilustração da relação de Jesus com Deus. A obra do Filho e a obra do Pai. Se nós quisermos receber, sermos merecedores, tivermos condições de almejar a grande obra que Deus preparou para todos nós, devemos primeiro comprar a obra de Jesus. Por que eu digo que essa retrata a nossa vida? Porque somos todos iguais. Somos todos nós. Podemos ter manias, ter hábitos, fisicamente sermos diferentes, mas todos somos filhos do mesmo Pai, filhos de Deus. E para Ele todos somos iguais. E quando nós quisermos homenagear aqueles que estão como os nossos pais, que nós façamos o melhor da nossa obra, que nós façamos das nossas vidas algo que justifique o grande ato de carinho e de caridade que esses espíritos tiveram ao se colocar à disposição de nos receber. Uma pergunta: por que nós somos pais dos nossos filhos? E por que nós somos filhos dos nossos pais? Aqui cabe um convite para a gente voltar um pouquinho atrás nas nossas existências. Se nós pensarmos que nós todos, em alguns momentos, nós somos espíritos que estamos na erraticidade. A erraticidade é quando a gente desencarna e vai para o plano espiritual. E quando estamos lá, passando por várias etapas de estudo, de recomposição perispiritual, de aprendizado, chega um momento em que nós recebemos a grande bênção de reencarnarmos. Todos nós somos convidados, normalmente convidados, mas às vezes até compulsoriamente somos obrigados, mas a maioria das vezes convidados a reencarnarmos. Eu quero fazer uma figura de imagem para ver se eu consigo transmitir como funciona mais ou menos essa situação. Imaginemos que aqui nessa parede seja um grande mural, um grande painel. E todos nós que estamos aqui no auditório hoje, façamos parte da família espiritual ou não, de um reencarnante. E que nesse grande mural seja colocado assim pelos arquitetos reencarnacionistas: fulano de tal precisa reencarnar. E que para que isso aconteça, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de um pai, ele precisa de um espírito que esteja encarnado na polaridade masculina, e ele precisa de uma mãe. Ele precisa de um espírito que esteja encarnado na polaridade feminina. Coloca ali. Numa coluna, todas as suas virtudes. Na outra coluna, alguns, nossos poucos defeitos que nós temos. Temos mais virtudes que defeitos. A gente olha muito nos nossos defeitos, mas nós temos muitas virtudes. Duas colunas. Numa terceira coluna, aqueles nossos afetos. E numa quarta coluna, os nossos desafetos. E aí vem a pergunta: quem se candidata a receber esse espírito como seu filho? Muitas vezes, dependendo do que está escrito ali, muitos querem receber esse espírito como seus filhos. Às vezes a coisa não é bem assim, fica meio complicado. Ninguém quer receber. Mas sempre
tem alguém que se candidata a nos receber como seus filhos, um pai e uma mãe. Por isso que quando a gente acha que muitas vezes é dito assim, a gestação, foi uma gravidez indesejada. Não existe gravidez indesejada. Nunca. Sempre as nossas gestações são muito bem programadas. Na hora exata, nas circunstâncias ideais. E até quando as pessoas falam assim, mas anticoncepcional, todos são falíveis. Todos são falíveis. Só existe um anticoncepcional que é 100% eficaz. A abstinência. Não tem outra. Então, nós estamos exatamente dentro da família que nós precisamos, é a família que nós merecemos. E dentro delas está nosso pai e a nossa mãe. Os laços de sangue, nem sempre eles estabelecem os laços espirituais. Porque o corpo, ele procede do corpo. Nosso corpo procede de um outro corpo. Mas o nosso espírito não procede do espírito. Os nossos pais, eles não criam o nosso espírito. Nossos pais, eles dão origem ao corpo, ao envoltório corporal que nós recebemos para fazermos essa caminhada. Mas nós estamos aqui tratando de pai. Onde vem essa palavra pai? Qual o significado? Uma palavra tão pequenininha, mas ela tem uma grandeza. O pai, ele vem do latim pater. E do latim, ele diz que é o nosso genitor, é o nosso protetor, é o criador de algo, é uma fonte de vida. Isso é o significado de pai. A origem lá do latim. Não sei se vocês viram, mas tomara que todos tenham visto, aquele filme, desenho, O Rei Leão. Tem uma situação ali no primeiro filme, no Rei Leão, quando nasce o filhote, que a primeira coisa que aparece é a mãe o abraçando, o aconchegando, o alimentando. E no segundo momento, ela entrega para o seu pai, que o leva até a ponta de um penhasco e ergue o filhote e mostra para todo mundo. Lembra dessa cena? Por que isso acontece? Isso também é para nós. Quando nós nascemos, quando nós voltamos para a matéria, a nossa mãe é aquela que nos aconchega. Primeiro, né? Os médicos entregam para a mãe e ela aperta contra o peito. Né? É o sentimento, a primeira coisa, de proteção, a mãe protege. E o pai, ele quer mostrar o filho para o mundo, dizendo, olha, chegou o meu filho, ele não é meu, ele é do mundo. Essa é uma das funções do pai. Lá no Livro dos Espíritos, questão 582, quando perguntado para os espíritos, a paternidade é uma missão? E eles disseram direto e muito claramente, sem dúvida nenhuma, a paternidade é uma missão. O pai, ele assume o compromisso, quando eu disse que assumiu o compromisso ali para ele recebê-lo, de ajudar aquele que está a seus cuidados a corrigir duas coisas fundamentais: temperamento e o caráter. Isso é a nossa herança que a gente traz quando reencarnamos, pessoal. Temperamento e caráter. Escutamos muitas vezes as pessoas dizerem assim, uma criança, ela tem uma personalidade forte. Criança não tem personalidade. A criança tem temperamento e caráter. E isto
cabe principalmente ao pai, pela sua força, pela sua condição de domá-lo. Às vezes a gente, né, escuta, vê aquelas crianças nas traquinagens, né? Ah, foi ali no barzinho da esquina, pegou uma balinha e botou no bolso. Isso não é nada. Cuidado. Cuidado, cabe aos pais corrigir isso. Ah, mas eu tenho, no colégio, é uma criança muito agressiva, é muito violenta, mas não se dá com ninguém, blá, blá, blá. Temperamento, em casa também é a mesma coisa, não aceita ordens, não aceita... Cabe aos pais corrigir. Mas quando nós estamos ali naquela lista, muitas vezes acontecem algumas situações e a gente não se dá conta disso. Por isso que é importante a gente saber a questão espiritual das nossas reencarnações. Nessa disponibilidade de nos receber como os filhos, em muitas situações, a questão do casal, o matrimônio, né? A continuidade, a formação de uma família. Muitas vezes, aquele que se colocou à disposição, como está aqui escrito, que nem sempre a situação não necessariamente o corpo dá origem a uma ligação espiritual, aquele que vai ser na polaridade masculina vai ser apenas um instrumento para a reencarnação daquele espírito. Até o momento em que existe a fecundação do óvulo, depois não tem mais o compromisso, entre aspas, vamos chegar lá. Às vezes é o contrário. Às vezes aquele espírito que está na polaridade feminina é apenas o instrumento para dar origem àquele filho, mas ele fica aos cuidados depois do seu pai. Muitas vezes, nenhum dos dois. São apenas instrumentos para trazer a matéria, aquele espírito, mas que na realidade vão ser encarregados de dar continuidade nessa trajetória, são os avós. E muitas vezes, aqueles que se dispuseram a trazer esse espírito para a matéria, para que ele seja nenhum vínculo biológico, e precisa ser adotado por alguém que o está esperando e não teve condições, as mais diversas situações, de gerar um filho e o acolhe no seio do seu lar. Mas o importante é que aquele pai e aquela mãe que deram origem tem esse vínculo permanente com aquele espírito que está reencarnando. Muitas vezes, nós brigamos com os nossos pais. Nós condenamos as suas atitudes. Nós revoltamos com sua maneira de viver, com seus sentimentos que não existem. Criticamos seus procedimentos. Reclamamos quando eles nos abandonam. Mas uma coisa a gente tem que ter ideia na mente. Que ser pai, primeiro, é fazer exatamente a sua tarefa, é de conduzir esse espírito para um caminho de luz, evangelizá-los, os nossos filhos. Ah, mas o meu pai não é meu amigo. A primeira obrigação é ser pai. Se der tudo, até ser amigo, mas é um segundo plano. E nos centros espíritas, como nós recebemos muitas mesmo, pessoas que nos procuram reclamando disso. Que lá, desde a infância, trazem nos seus corações mágoas, ressentimentos, dores, por não ter aquele carinho, aquela atenção, aquele afago tão desejado por aqueles que estão como seus pais. Existe uma tribo nos Estados Unidos, os índios navarros,
E eles têm uma tradição que é muito significativa. Quando os meninos chegam à idade de 14 anos, eles, é uma passagem, né, para a idade adulta, para se tornarem guerreiros, eles pegam seus filhos, botam uma venda nos seus olhos, levam eles até uma montanha inóspita. No final da tarde, quando o sol se põe, eles sobem a montanha e aquele filho não pode tirar aquela venda até o amanhecer. São lugares onde existem muitos bichos selvagens, lobos, coiotes, serpentes, as mais variadas problemas. Imaginem agora essa imagem de estarem sentados no meio do mato durante uma noite fria ou quente, não importa, com chuva, escutando uivos de lobos, e não podem ter medo. Não é que não pode ter medo, mas não pode sair dali, para provar que realmente eles têm condições de serem guerreiros. E que só no outro dia, quando amanhece, eles têm a permissão de retirar aquela venda e voltar para a tribo. Aí eles vão ser considerados homens. Mas tem uma coisa que só é revelado para esses meninos no momento em que eles crescerem, casarem e também tiverem filhos. E os seus pais lhes contam que naquela noite em que eles estiveram naquela situação, passando por todos esses instantes, que é natural ter medo, frio, que eles estiveram ali, o seu pai estava sentado atrás dele. Nunca estiveram sozinhos. Pessoal, isso é conosco. Não importa onde eles estejam, aqueles que nos amam. Eles podem até não ser aqueles que nós desejamos, mas são aqueles que nós precisamos. E que nós devemos ser eternamente gratos por ter nos dado a vida. E a gente esquece de uma coisa que é tão importante, que nos foi dado como exemplo, e a gente deixa isso como um fato histórico, que Jesus também brigou com Deus. Lembra de quando Jesus brigou com Deus? E brigou feio. Quando ele estava na cruz, todo machucado, já ferido, sofrendo chacota dos soldados, abandonados pelos seus apóstolos, pelos seus amigos, onde somente João estava ali. O que ele disse? Pai, por que tu me abandonou? Por que me abandonaste, pai? Pô, nessa hora que mais eu preciso, eu não mereço isso. E Deus lhe respondeu. Mas como é que Deus respondeu para ele? Dizendo, meu filhinho querido, amado, vem cá que eu vou te abraçar, que eu vou te aquecer, que eu vou curar tuas feridas? Não. Deus respondeu com trovões, com raios, com tempestade, com ventos, dizendo, meu filho, eu estou aqui contigo. E assim é a nossa vida. Muitas vezes nós nos queixamos que estamos sós, mas certamente estamos sempre sendo acompanhados por aqueles que um dia, um gesto de extremo amor, de extremo carinho, quando viram o nosso nome numa lista, aceitar nos receber como seus filhos. Então amanhã, comercialmente, nós festejamos o Dia dos Pais. Eu digo comercialmente. Por que comercialmente? Ainda essa semana, conversando com um amigo, e ele tem 2 filhos. Ele disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse, domingo é o dia de renovar o estoque de cueca e de meia. Aí eu disse, mas por que renovar o estoque de cueca e de meia? Sim, que todos os anos, meus filhos, um me dá cuecas e o outro me dá meia.
No outro ano eles invertem, mesmo aqueles que dizem, o ano passado eu já dei uma cueca ao pai, esse ano eu vou dar umas meias. Eles nunca, né, não se combinam. Então amanhã é o dia de renovar para nós pais o estoque de cuecas e de meias. Mas, na verdade, se nós olharmos para as nossas caminhadas, para as nossas vidas, a importância que esse Espírito tem para todos nós, que nos deu a grande oportunidade de estarmos aqui, né? Os nossos pais. Que certamente uma cueca e uma meia não vai fazer diferença, mas sim o carinho que nós emanarmos através das nossas preces, dos nossos gestos, se eles não estiverem encarnados, já estiverem desencarnados, se eles são aqueles pais que nós desejamos, talvez não, mas que certamente são aqueles que nós precisamos, são aqueles que nós fizemos por merecer. E, como grande homenagem para todos nós, amanhã nós mentalizarmos e dizemos simplesmente uma coisa: muito obrigado. Então, como está no nosso horário, uma vez quando perguntaram para Jesus como é que poderiam falar para se comunicar com Deus, e ele ensinou a todos nós a oração dominical, Pai Nosso. Mas Jesus falava em aramaico, né? E o Pai Nosso em aramaico, nós vamos encerrar hoje dizendo mais ou menos assim: ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil, que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto aos nossos desejos, assim como todas as ondas de luz e todas as suas formas. Prove para cada dia tudo que assimilamos em prol e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras na qual aprisionamos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e as aparências das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a bondade reinante, a canção que se renova de idade em idade e tudo embeleza. Possam as tuas verdades, poder e bênção, ser o solo fecundo onde cresçam todas as nossas ações. Muita luz e muita paz a todos, e um feliz Dia dos Pais. Que assim seja. Graças a Deus.